A aula de hoje, então, envolve justamente, então, o trabalho do assistente técnico. Quem é o assistente técnico dentro de um processo judicial? Tá? Ele, então, o assistente técnico, tá? Ele, segundo a própria definição do CPC, ele é um profissional que vai representar a parte na perícia. É, portanto, uma pessoa de confiança de uma das partes. Pode ser uma pessoa de confiança do autor, ele vai ser, então, um assistente técnico do autor, ou pode ser um assistente técnico da requerida, né, sendo uma pessoa de confiança dela. E, geralmente, quem paga os honorários do assistente técnico, geralmente é a parte, então, envolvida, tá? Seja ela o autor ou o requerido, tá? Então, o juiz, né, o juizado não é responsável pelo pagamento dos honorários. Aí, como eu falei, né, de repente, se vocês conhecerem os colegas de vocês aí da universidade que são advogados, né, já vão conversando com eles ou com outros, para vocês serem os peritos deles quando eles precisarem, tá? Comecem já a fazer o link de vocês, né, com os advogados, amigos e conhecidos que vocês têm, para prestar, então, consultoria nesse desenvolvimento e análise do processo para as partes. Tá? Tudo isso, né, o assistente técnico, de uma certa forma, ele também está garantido pelos termos do artigo 465 e 466 do CPC. Tá? Eu coloquei aqui os dois artigos, o 465, certo? Ele menciona que aqui, incumbe às partes, o juiz nomeará perito especializado no objeto da perícia, então, no dia ou após a audiência de conciliação e julgamento, o juiz nomeia um perito especializado e fixa de imediato o prazo para a entrega do laudo. Já nesse momento, incumbe às partes, certo? Dentro de 15 dias, a intimação do despacho de nomeação do perito e indicar o assistente técnico, então, que vai ter no processo, isso, tá? E apresentar quesitos para o processo, tá? Indicar assistente técnico é facultativo. A parte pode ou não indicar assistente técnico, tá? Mas, geralmente, ela indica o assistente técnico. No final do ano passado, eu fiz uma perícia num veículo, tá? E uma das seguradoras, a seguradora que era requerida no processo, ela não indicou nenhum assistente técnico, tá? Então, quando eu fiz a perícia, veio somente o assistente técnico da autora, ou da requerida não veio, tá? Então, isso pode acontecer, tá? Depende, então, das partes, se quer ou não, né, ter um assistente técnico presente no processo. Mas sempre isso é importante, tá? Ter um assistente técnico sempre é importante. Então, aqui, então, incumbe a questão do assistente técnico e também o artigo 466, né, ele fala também, o perito cumprirá o encargo que lhe foi cometido e também aqui, principalmente, os assistentes técnicos são de confiança da parte, tá? E não estão sujeitos a impedimento ou suspensão. Nenhuma das partes pode fazer o impedimento do assistente técnico da outra parte, tá? Ou vice-versa, ou nem o juizado, tá? Então, eles são de confiança de uma das partes. E deixa eu ver aqui mais uma coisa, tá? Então, esses dois itens aqui, dizem respeito, então, aos assistentes técnicos dados aí, então, pelo CPC 2015. Então, são duas informações importantes relacionadas, então, com o assistente técnico, ok? Bom, o assistente técnico, ele é uma pessoa, então, que vai dar apoio ao advogado. O assistente técnico, uma das atribuições dele é prestar apoio ao advogado da parte,
do autor ou do requerido. Na análise dos questionamentos técnicos, então, o assistente técnico, ele auxilia a análise dos questionamentos técnicos e também na proposição de quesitos. Antes do perito realizar o trabalho dele, as partes fazem uma lista de quesitos, que são perguntas que são feitas ao perito para que ele responda, e geralmente a resposta desses quesitos vai ajudando, né, no desfecho do ali, no desfecho do conflito que existe ali. Então, as partes geralmente vão fazer questionamentos que interessam a ela. Elas não vão fazer um questionamento, um quesito, que pode prejudicar a parte, né, na resposta, quando o perito der a resposta. Então, o assistente técnico vai auxiliar o advogado nas proposições de quesitos, tá? E, posteriormente, também na análise do laudo pericial, tá? Então, o assistente técnico, ele pode contestar posteriormente, quando o perito entrega o laudo para o juiz, o assistente técnico e o seu advogado podem contestar partes, né, do laudo pericial. Alguma coisa que não foi adequadamente feita, tá? O assistente técnico pode fazer isso. Então, ele é uma pessoa importante e é um apoio, principalmente ao advogado, que também não conhece tudo sobre o assunto na qual o processo está sendo realizado, tá? Então, o assistente técnico, ele tem experiência e conhecimento, e vai, então, todo esse entendimento sobre o caso, vai ajudar e possibilitar que o advogado destaque em sua argumentação os pontos que tornam as chances de êxito da causa ainda maiores. Então, o assistente técnico vai ser um apoio para que o advogado possa destacar aqueles pontos importantes do processo que talvez merecem mais argumentação, né? E que talvez sejam chaves para poder dar o desfecho no processo em favor do seu cliente, tá? Então, essa é a principal importância, essas são as principais importâncias, a principal importância do assistente técnico, tá? O assistente técnico, ele faz o acompanhamento da perícia judicial, tá? Então, como eu falei antes, quando as partes nomeiam o assistente técnico, ele geralmente vai estar presente no dia da perícia e horário e vai acompanhar o processo, a perícia judicial, tá? Lá em loco, tá? E muitas vezes o assistente técnico pode auxiliar o perito, tá? Eu gosto muito, né, de quando estou fazendo a perícia, pedir o apoio dos assistentes técnicos, pois eles têm muita informação para dar sobre aquilo que aconteceu no processo. Tanto informações da parte autora, que podem contribuir para o desfecho para a parte autora, como também para a parte do requerido. Então, também nós, como peritos, não podemos perder este apoio que eles acabam dando, tá? Então, quando a gente vai fazer, como perito pensando, quando a gente vai fazer a perícia, a gente pede informações. O que vocês acham disso? Isso aqui é real ou não? O que vocês acham se nós fizermos esse teste na peça? Isso vai dar certo ou vai dar errado? Vai poder dar a resposta ou não? E os assistentes técnicos, então, vão auxiliando, né, tudo isso, tá? Uma vez, quando eu fiz uma perícia num veículo Volkswagen, né, quando eu fiz a perícia, né, baixou um avião lá em Videira, né, com uma equipe lá da Volkswagen que veio para a perícia, tá? E daí veio um perito, né, veio um assistente técnico, que era um engenheiro de projetos da perícia, tá? Ele acompanhou a perícia e veio outras pessoas juntas, né, também para acompanhar. Mas oficialmente só o assistente técnico pôde acompanhar a perícia. E quando eu fiz a perícia, as informações do assistente técnico da perícia foram da requerida, que era a Volkswagen, foram muito importantes, tá?
Então, tanto o assistente técnico da parte autora fazia os seus questionamentos também, né, auxiliava também, mas as informações que eram trazidas do engenheiro da Volkswagen durante a perícia, elas foram muito importantes. Então, muito daquilo que ele falou, eu anotava tudo que ele falava e tudo que ele pedia para analisar e fiz as análises, tá? Então, dependendo dos assistentes técnicos, eles vão ser importantes para dar o desfecho no processo, tá? Então, tanto o perito como os assistentes técnicos, para o desempenho de sua função, olha que legal isso aqui, para o assistente técnico. O perito e os assistentes técnicos podem valer-se de todos os meios necessários, ouvindo testemunhas, obtendo informações, solicitando documentos que estejam em poder da parte, né, do autor ou do requerido, de terceiros ou em repartições públicas, bem como instruir o laudo com planilhas, mapas, plantas, desenhos, fotografias ou outros elementos necessários ao esclarecimento do objeto da perícia. Tanto o perito e os assistentes técnicos. Então, o assistente técnico vai auxiliar muito o perito nessa análise. Tá? Então, é uma função do perito essa, mas o assistente técnico também pode solicitar, senhor perito, você não pode interrogar aquela testemunha lá, ouvir aquela testemunha para ver o que ela tem a dizer sobre o que aconteceu com a peça, com a máquina e assim por diante, tá? Então, tudo isso pode acontecer, tá? E nós podemos ter esse auxílio do assistente técnico, tá? Como peritos. E como assistente técnicos, nós podemos, então, auxiliar o perito nesse processo, tá? É importante, tá? Bem, na verdade, isso é muito importante ter o auxílio dele. E eles geralmente auxiliam profissionalmente, tá? Você anota, geralmente como perito, você anota o que o assistente técnico fala, o que ele pede, os argumentos dele, vai anotando numa planilha, né, durante a perícia, e depois, quando você chega lá no escritório teu, lá, onde você vai começar a fazer o laudo pericial, você volta lá naquelas observações que foram feitas durante a perícia, naquelas anotações que tu fez, e analisa elas. Se forem pertinentes, você vai atrás delas, tenta ver se a solução não está por aí. Se não forem pertinentes, você abandona aquilo que o assistente técnico falou. Mas é importante. Então, o assistente técnico vai acompanhar a perícia. Como eu falei, né, teve um caso que não houve assistente técnico de uma das seguradoras, né, eles simplesmente não vieram, né, não fizeram nenhum quesito, a seguradora não fez nenhum quesito, não fez nenhuma indicação de assistente técnico, né, não fez nenhum ofício indicando assistente técnico e quesitos, tá? E também não veio, tá? Então, né, o que aconteceu depois do processo também ainda foi recente, foi em dezembro do ano passado, né? Também não sei o que aconteceu, tá? Mas acontece, pode ter isso aí, tá? Mas geralmente tem assistente técnico das duas partes, tá? E por fim, a contratação de um assistente técnico, tá? Gera, no final das contas, uma economia ao processo, tá? Na realidade, contratar um assistente técnico pode ser encarado como um investimento para o processo litigado, para o conflito, né? Ok? Na realidade, eu nunca fui assistente técnico, tá? Eu sempre fui perito. Agora, em janeiro, né, teve um rapaz aí, que não me lembro mais de onde que o rapaz era, o rapaz foi até a universidade, né, para falar comigo que ele queria que eu fosse assistente técnico dele, né, em um processo, assistente técnico. Tá? Eu disse para ele, então a gente pode conversar, eu ligo para ti de casa, né, porque pela universidade eu não posso fazer esse trabalho, né, então, eu vou entrar em contato contigo, né, fora do meu horário de trabalho, eu entro em contato contigo e a gente pode, então, conversar. Daí liguei no outro dia para ele, né, falei com ele, e ele me explicou todo o que ele queria fazer lá com o equipamento dele, tá? Aí, ele não tinha muita informação sobre o problema que ele tinha, e aí, então, eu fiquei responsável, então, eu disse, não, deixa que eu vou fazer uma pesquisa sobre
o motor lá que tu tem lá, que tá tendo problemas lá, né? E era um motor importado de um veículo aí esqueci o nome aí, esses carros mais antigos nossos esportivos, né? Não era um Opala, era um veículo aí mais antigo, né? Era um motor, daí eu fui atrás, consegui o manual do motor, né? E daí só, eu consegui o manual do motor, né? Eu passei para ele o manual do motor, né? E passei também o orçamento para fazer a contratação, né? E um detalhe, né? Falei demais, né? Eu simplesmente falei demais para o meu cliente. Falei muito, né? Falei muito, contei tudo para ele, o que podia acontecer, o que ele devia fazer, contei tudo, né? E no final das contas, né? Passei todas as informações para ele e ele pegou tudo que falou comigo e deve ter contratado um outro assistente técnico, né? Então, nesse mundo, acontece muito disso, né? Praticamente resolvi 80%, né, do problema do sujeito, né? Consegui os manuais do motor, peso de motor, potência, né? Uma série de coisas que ele precisava do motor, né? E lá pelas tantas, né? Depois que eu passei as informações para ele, ele não me contratou mais, né? Então, a gente tem que, como engenheiros, pessoal, falar menos, né? A gente tem que ouvir mais, ouvir o que ele tinha, o que o cliente da gente tem a falar para a gente, né? Qual que é o problema. A gente tem que buscar informação sobre o problema, né? E a gente não abre informação nenhuma até o dia que é feito o contrato de trabalho, né? Depois que o contrato estiver assinado, né, aí sim, vocês deram o orçamento para o cliente de vocês, aí vocês abrem o jogo com as informações que ele precisa. Senão, a gente nunca é contratado, tá? Pessoal, então, nunca esqueçam disso. Quando vocês vão fazer um serviço para um cliente de vocês, ouçam bastante e falem pouco, tá? Não passem todas as respostas para o cliente, porque senão ele vai achar, você fez um orçamento de R$300, né? Fez um orçamento de R$300 para fazer o trabalho, e ele pega todas as informações e contrata um por 150, né? E você perdeu o serviço, tá? Então, eu vou falar da minha experiência, da primeira experiência que eu tive como assistente técnico, que ia ser um assistente técnico e simplesmente perdi o negócio, tá? Então, sempre que vocês forem fazer isso, não façam como eu fiz, né? Escutem bastante e falem pouco. Deem o orçamento, mas não deem todas as respostas para a pessoa que vai contratar você. Senão, ela contrata o outro por 150 ou pela metade do preço, né? Depois que ela tem as informações. E a gente, como engenheiro, nós temos muitas informações. Nós não podemos jogar fora essas informações que temos, tá? Então, é negócio ter um assistente técnico? Pessoal. Do ponto de vista do processo, é um negócio, tá? E muitas vezes, ser um assistente técnico, como eu falei no início, é muito melhor do que ser um perito que tem uma exigência do processo muito grande, tá? Para fazer uma perícia envolve muito trabalho, muita dedicação, né? Que às vezes, muitas vezes, até o orçamento que a gente faz não acaba não pagando o serviço que a gente executou como um todo, tá? Mas é isso aí. Então, vale a pena ser assistente técnico, tá? Como é que entra, então, o assistente técnico, né? Novamente, o esquema de funcionamento do processo da atividade do juiz, né? Existe o perito, que está ligado diretamente ao juiz. Existe o assistente técnico do autor e o assistente técnico do requerido, tá? Esses assistentes técnicos são pessoas de confiança das partes, tá? Mas também vocês, como peritos ou como assistente técnico, existe uma comunicação muito grande entre um e outro, tá? Às vezes, quando o perito vai escrever o laudo, muitas vezes
Até é interessante que o perito mande ou converse com o assistente técnico do réu para ver qual que é a posição que ele tem sobre o laudo e também qual que é a posição do assistente técnico do autor, né, com relação ao laudo. Eu nunca mandei antes o laudo para ninguém, mas, de repente, se a coisa for um processo muito conflitante, né, eu acharia até interessante mandar esse laudo antes de mandar para o juiz, para os assistentes técnicos, para ver como é que fica o conflito deles, tá? Para ver o que eles dão as respostas, né, com relação a isso, tá? Nunca fiz isso, mas se um dia me sentir, né, com desconforto com relação às respostas, eu mandaria, tá? Até hoje isso não aconteceu. E o assistente técnico, então, eles são indicados, então, após a audiência de conciliação e julgamento. Novamente falando, né, o juiz não tendo conciliação, o juiz nomeia o perito, né, as partes têm 15 dias para indicar assistente técnico e quesitos, tá, que vão ser encaminhados para o perito. Então, o assistente técnico surge no processo, né, o assistente técnico vai surgir no processo em torno de 15 dias depois da audiência de conciliação e julgamento, onde o nome dele vai aparecer como uma indicação de uma das partes, tá? Ok? Então, incumbe as partes dentro de 15 dias da audiência de conciliação e julgamento indicar assistente técnico e apresentar quesitos. Então, ele entra aqui, tá? Artigo 435 do CPC, ok? E aí, o que os assistentes técnicos têm que fazer? Os assistentes técnicos, juntamente com o advogado, vão ter que elaborar uma lista de quesitos para encaminhar para o processo, para o juiz, tá? Que vai encaminhar para o perito, tá? Geralmente, então, nesses quesitos, as partes, né, por meio já do seu advogado, né, elas, juntamente com o assistente técnico, né, elaboram, então, os quesitos, tá? Elaboram os quesitos, tá? Geralmente, essa indicação do nome do assistente técnico e dos quesitos, quem faz isso é o advogado, por meio de um ofício com papel timbrado dos advogados, tá? Eles mandam um ofício ao juiz, né, referente aos autos do processo, e a parte, então, o autor, Douglas Alberto Maios, ele, já qualificado nos autos, ele encaminha, então, o nome do assistente técnico e a lista de quesitos que vão ser respondidos pelo perito, tá? E lá embaixo, o advogado, então, né, assina o ofício. A mesma coisa, então, o requerido, ele também elabora um ofício ao juiz, o advogado elabora um ofício para o juiz, né, referente ao processo, aqui como um requerido, tá? Ele indica o assistente técnico e também a lista de quesitos que vão ser respondidos pelo perito, tá? E também o advogado, então, do requerido assina, então, o ofício. Quem elabora o ofício, geralmente, são os advogados, né? Mas os quesitos, quem elabora, são, geralmente, os assistentes técnicos, tá? Ok? Então, esse ofício é encaminhado para o juiz. E no ofício de encaminhamento para o juiz, tá? Tem que constar o nome do assistente técnico e todas as informações para caracterizar o assistente técnico, tá? Que informações são essas, tá? São todas as informações que qualificam o assistente técnico. Dentre essas informações está estado civil, né? Estado civil do assistente técnico, tá? Profissão dele, né? CPF, identidade, tá? O número da identidade, né? Endereço completo dele, né? E também, às vezes, o e-mail do assistente técnico. Então, quando o advogado
vai encaminhar esse ofício ou esse para o juiz, tá? Então ele coloca lá: indicamos como assistente técnico o senhor Leonardo da Silva, casado, portador do CPF número tal, identidade tal, engenheiro mecânico, residente e domiciliado na Avenida Tiradentes, tal, em Joaçaba, com e-mail tal e tal e tal. Então, sempre tem que estar todas as informações que podem, né, caracterizar o assistente técnico. A mesma coisa quando vocês vão encaminhar o ofício como peritos ao juiz. Você tem que dar todas as informações necessárias para identificação, né, e caracterização de vocês no processo. Então, tudo isso tem que constar nesse ofício, e mais ou menos o texto do ofício é alguma coisa, e aí os quesitos embaixo. Tá? Então, uma atividade de vocês neste processo que nós temos lá no Google Sala de Aula vai ser para a semana que vem me entregar um ofício. Vocês vão ser assistentes técnicos do autor daquele processo e vocês vão encaminhar um ofício qualificando vocês como assistentes técnicos do processo e uma lista de 5 quesitos, tá, que devem ser respondidos pelo assistente técnico. Tá? Vocês também vão se fazer como se vocês fossem partes do requerido, vão elaborar um ofício para o juiz, como se fosse o requerido, vão colocar o nome de vocês e vão colocar os dados de vocês e vão fazer 5 quesitos pensando que vocês são assistentes técnicos do requerido, tá? Requerido. Geralmente, os quesitos feitos pelo requerido e os quesitos feitos pelo autor são diferentes, podem até ter iguais. As perguntas que são feitas aqui são importantes para ajudar o autor. As perguntas que são feitas aqui são importantes para ajudarem o requerido, tá? Nós não vamos fazer como assistentes técnicos uma pergunta, né, por exemplo, referente ao autor, que possa comprometer o autor. A resposta que o perito vai dar vai comprometer o autor. Assistentes técnicos são pessoas de confiança das partes e não do juiz, tá? Então, essa é a ideia. Então, essa vai ser a atividade para vocês fazerem para a semana que vem, tá? Elaborar 2 ofícios. Vejam que lá no Google Sala de Aula tem um arquivo doc com esse papel timbrado dos advogados do autor, e tem também um ofício doc do Word, né, com papel timbrado dos requeridos. E aí vocês vão fazer, então, esses quesitos, podendo copiar muitas das partes, né? Então, vocês vão ter que analisar quem que é o requerido, quem que é o autor do processo e colocar as informações aqui para fazer o ofício para a semana que vem, tá? Mas depois da nossa aula teórica de hoje, ainda eu posso auxiliar vocês ainda nesse desenvolvimento aí, tá? Então, esse vai ser o papel do assistente técnico no começo do processo. E depois ele acompanha a perícia e também acompanha o laudo pericial, contestando ou não alguma resposta ou alguma decisão técnica do perito, tá? Então, sintetizando bastante, essa